Agora, com essa mudança que a CBF fez no calendário, ele vai ter que usar mais o elenco, né? O CBF fez uma sacanagem com o Flamengo e Palmeiras, né? Os dois foram eliminados da Copa do Brasil, falaram, agora temos semanas livres para treinar, preparar o time, recuperar o jogador. A CBF pegou e falou, não, vou fazer um monte de jogo aqui no meio. É a Copa do Brasil no final. Ela resolveu o problema dela. Ah, mudou tudo agora. E transferiu um problema para o Palmeiras e Flamengo. Dia 7, já terminar dia 21. Ou seja, todas as semanas que teria a Copa do Brasil, vai ter brasileiro. Então vai ter jogo ao meio de semana. E eles estavam contando, claro, que o Palmeiras e o Flamengo planejaram. Bem, a partir de agora, já que eu caí na Copa do Brasil, né? Não queria cair, mas caí. Eu vou ter essas semanas livres aqui. Para treinar. Para poder pensar na Libertadores e no Brasileiro. Não tem mais. Não tem mais. Aí a Copa do Brasil vai ser depois do Brasileiro, mata-mata até quase perto do Natal. Perto do Natal, né? Ela resolveu o problema dela para que se um brasileiro ganhar a Libertadores, pode jogar o Intercontinental, que é dia 10, acho, de dezembro, primeiro jogo. E o São Paulo também, mas o São Paulo não briga pelo título brasileiro, vamos ser sinceros, né? Ele briga só na Libertadores. Então, para o São Paulo pesa menos. Se ele conseguir administrar o brasileiro ali, tá tudo bem. Não ser rebaixado, essas coisas assim, né? Ele vai avançando na Libertadores, tá ótimo. O Flamengo e o Palmeiras, não, os dois eles brigam nas duas frentes. Então, essas semanas livres, para o São Paulo seria bom, para os dois mais ainda. Porque eles têm que ser competitivos nas duas competições, brigando por liderança e classificação. Simplesmente a CBF foi lá na canetada e ainda vai aparecer algum coleguinha na imprensa falando, não, os clubes assinam um calendário, que isso é uma bobagem, é uma farsa, nunca ouvi isso. Ninguém assina porcaria de calendário nenhum, gente. O cara vai lá, taca a CBF, enfia ela abaixo o calendário, ela coloca no site dela e o outro foi a mesma coisa. Mudamos o calendário. Mexeram no meio da temporada. E foi bom pro Cruzeiro, pensando em brasileiro, porque o Cruzeiro passa a ter semanas livres quando tiver jogo de Libertadores Sul-Americano, ele foi eliminado. Ele vai poder pensar só no Campeonato Brasileiro. Essa fase não, porque esses jogos da Copa do Brasil vão acontecer. Se ele passar pelo Atlético, ele vai ter semanas livres quando acontecer jogos de Libertadores e Sul-Americana. Então, inverteu. Então, para o Cruzeiro foi bom. Quer dizer, a CBF, numa canetada, ela muda o curso da história. Não era o que estava combinado, né? E resolveu o problema dela. Porque se o Palmeiras, o São Paulo ou o Flamengo ganha a Libertadores, tem que jogar esse torneio. E aí ela faz o que com o brasileiro? Ela teria que adiar o brasileiro para acabar só no ano que vem. Então, ela encontrou uma solução para ela e transferiu para os clubes, para os três, mais para o Palmeiras e para o Flamengo, um problema que eles não tinham. Ou seja, é muito bizarro, é muito bizarro. E, repito, ela decidiu. Ninguém perguntou, Palmeiras, você concorda com isso? São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, tal. Não, fez, acabou. Tomou a decisão dela. E aí amanhã alguém fala, não, eles assinam o calendário. Não assina nada, ninguém concorda com nada. A CBF, ela faz o calendário. Pergunta para ninguém. A CBF em si é um lixo. E ela sim acaba de prejudicar muito o Flamengo e Palmeiras. Porque Flamengo e Palmeiras teriam momentos para descansar, teriam semanas cheias para descansar. O grande ponto positivo, o único ponto positivo que os dois tinham de ter sido eliminados da Copa do Brasil, a CBF conseguiu tirar. A CBF tirou. A CBF, numa cartada, ela prejudica Flamengo e Palmeiras. Agora, também quero ver o que vão falar, né? Porque a Leila é uma. Adoro elogiar essa nova direção da CBF, a nova presidência. Vamos ver o que a Leila vai falar agora. Será que ela vai falar alguma coisa? Vamos ver o que o BAP vai falar. Será que o BAP vai falar alguma coisa? Porque Flamengo e Palmeiras têm que se posicionar. Eles estão sendo muito prejudicados com esse novo calendário da CBF. Eles poderiam ser ainda mais fortes na Libertadores e no Brasileiro, segurando, tendo aí esses jogos da Copa do Brasil para descansar. Flamengo e Palmeiras teriam todas as rodadas da Copa do Brasil para descansar, sendo que eles são fortíssimos concorrentes aos títulos brasileiro e da Libertadores, e não vão ter mais, simplesmente porque a CBF resolveu pensar no seu umbiguinho, como sempre, e ferrar, aí que eu digo, e ferrar os clubes que mais investem, os que mais se organizaram, os que mais se planejaram, Flávio. É assim, é mais uma decisão patética da CBF. Então, ela tinha um problema sério. O time que ganhar a Libertadores, que pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras, pode ser o São Paulo, ele teria que fazer a estreia no Campeonato Mundial no dia 17 de dezembro. Não se sabe onde vai ser esse Mundial. O Intercontinental agora, né? E o campeonato terminaria dia 21. Então ficou esse bolo todo. O Mauro disse bem, a CBF resolveu o problema dela. Agora cabe aos clubes pleitearem aquilo que eles acham melhor. Eu concordo plenamente, quando você aceita o mando de uma entidade, você está sujeito a esse tipo de coisa. E até onde eu sei, a CBF não quer mais nem sequer organizar esse campeonato. Vai organizar o ano que vem e aí, a partir de 2027, os clubes com capacidade ou não, com liga ou sem ela, vão ter que organizar o campeonato deles. Isso teria sido submetido a um comitê. Mas, efetivamente, ele deu uma canetada, resolveu o problema da CBF, agora os clubes vão ter que correr atrás. Esses que foram especificamente prejudicados, eles vão ter que correr atrás dos seus direitos, mas não creio que aconteça mudança. Ô, Mauro, você acredita que os dirigentes de Flamengo e Palmeiras
vão tentar fazer alguma coisa ou não? Ou não vão nem fazer nada, vão deixar de ser prejudicados e que se dane? Porque, para mim, tanto o BAP quanto o Leila Pereira deveriam tentar fazer algum movimento. Claro que não vai mudar em nada. Mas a própria Leila já defendeu tanto essa gestão, o Samir Chaud, que ela foi uma das únicas que não assinou nada de cobrança para a CBF porque gostava das ideias deles. Será que os clubes ainda podem fazer alguma coisa? E outra, já mostra que essa gestão vai ser tão ruim quanto todas as outras? Bem, eu acho que mostra que ela toma as decisões dela do que é conveniente para ela, e se os clubes que se organizaram, se estruturaram, vão pagar a conta com uma sobrecarga de jogos, é problema deles, né? Isso, pelo jeito, não mudou. A Leila eu não sei, o Palmeiras eu não sei, eu sei que o BAP, o Flamengo, a apuração do Bernardo Ramos, colega nosso, vai protestar e deve até emitir nota citando nominalmente lá os dirigentes da CBF como responsáveis por uma mudança na tabela, no calendário, melhor dizendo, que vai sobrecarregar as equipes que avançaram na Libertadores e que não estão na Copa do Brasil. Por que vai acontecer? As que estão na Copa do Brasil, elas vão ter semanas livres sempre que tiver competição na Conmebol, né? E as que não estão as que estão na Libertadores, por exemplo, vão ter que jogar meio de semana em que haveria jogo de Copa do Brasil. Então eles vão ter uma sequência muito mais pesada de jogos, com viagens e tudo mais. Então prejudica o São Paulo, Flamengo e Palmeiras. Mais Flamengo e Palmeiras, porque são os dois que brigam em duas frentes. O São Paulo, ele tenta fazer a melhor campanha possível na Série A, não briga pelo título, a gente sabe disso, e tenta, lógico, chegar o mais longe possível, quem sabe, ao título da Libertadores. Agora, para o Palmeiras e o Flamengo, que se prepararam para brigar nas duas frentes mais importantes, evidentemente fica muito mais difícil. Porque você não vai ter essas semanas que você teria. Ou seja, no caso do Flamengo, ele tratou a Copa do Brasil assim, bem, o calendário é esse. Eu tenho essas datas. A Copa do Brasil, para mim, é o menos importante. Então, eu vou priorizar as outras competições. Se o Flamengo soubesse que a Copa do Brasil seria disputada, esse mata-mata, só em dezembro, depois do Brasileiro, talvez não colocasse o time misto contra o Atlético Mineiro. Né? Porque é pensar, tudo bem, se eu vou jogar a Copa do Brasil e depois eu vou só ter que decidir lá em dezembro, eu vou tentar classificar aqui porque, né, acaba tudo. Libertadores acaba 29 de novembro. O Brasileiro dia 7 de dezembro, depois eu brigo pela Copa do Brasil também. Eu vou tentar os três. Poderia mudar o planejamento do Flamengo. Não estou citando o Palmeiras, que o Palmeiras perdeu jogando com força máxima. Ele priorizou a Copa do Brasil, até colocando reservas contra o Vitória no Brasileiro antes de jogar contra o Corinthians. O Flamengo não, ele priorizou o Brasileiro e colocou o time misto na Copa do Brasil, no Rio e em Belo Horizonte. E foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Mineiro. Se ele soubesse que seria assim, e lógico, não seria assim se o Flamengo tivesse classificado, porque aí teria esse impasse por conta do calendário. Ou seja, eles mudaram o curso da história. Isso está errado. Você não pode mudar as coisas assim. Agora, vejamos aí o que eles vão fazer, se vão protestar, se vão se manifestar. É o mínimo que podem fazer, né? Não vai adiantar muito, mas pelo menos marcar uma posição. Deveriam fazer isso juntos, os três. Não sei se vai ter essa capacidade aí de unir esses cartolas para protestar contra essa bizarrice da CBF. É o seguinte, nas últimas horas aí, nos últimos minutos aí, apareceu uma notícia de que a CBF alterou o calendário de futebol e revoltou as equipes de Flamengo e Palmeiras principalmente. Por que revoltou? Porque é o seguinte, a CBF consultou alguns dirigentes dos principais clubes, incluindo Palmeiras e Flamengo, sobre algumas mudanças e ajustes de calendários que seriam necessários para as próximas rodadas, tá? Agora, paralelamente a isso, a gente tem uma competição importantíssima acontecendo, que é a Libertadores. E nós temos também a competição da Copa do Brasil. Porém, o que a CBF fez? A CBF alterou os calendários, tanto de Flamengo e de Palmeiras, sem o consentimento dessas equipes, fazendo com que os intervalos entre os jogos do Brasileirão e os jogos da Libertadores, eles fiquem extremamente espremidos. Olha só, vamos lá. Ó, matéria aqui lá da Mônica Alves, tá? Jornalista Mônica Alves. Flamengo revoltado com mudança na tabela do Brasileirão. Está extremamente insatisfeito com a decisão da CBF de alterar de forma significativa a tabela do campeonato. Segundo apurado, o clube foi consultado previamente pelo presidente da entidade, né? O Samir Chaud. E aí o clube, cara, ó... Eles consultaram, o clube falou assim, não, a gente não quer isso. Mesmo assim, ele foi lá e mudou. A CBF antecipou a última rodada do Brasileirão de 21 de dezembro para o dia 7 do mesmo mês. Sendo assim, as semifinais e finais da Copa do Brasil foram transferidas para os dias 10, 14, 17 e 21. Ainda há a possibilidade de a ida das semifinais da Copa ser disputada no dia 26 de novembro. E o Flamengo e Palmeiras com isso? Antes da mudança, Flamengo e Palmeiras teriam 5 semanas livres por causa de eliminações precoces de ambas as equipes na Copa do Brasil. No entanto, agora passa a ter apenas 7 dias livres. Então, ou seja, de 5 semanas livres,
serão 7 dias livres. Uma semana livre. Uma semana livre. Ó, fez assim, ó, com o calendário das equipes, ó. Cara, é um absurdo isso daqui, né? É um absurdo isso daqui. Vamos falar da CBF, que novamente toma uma decisão que atrapalha a vida do Flamengo. Para quem não sabe, nas últimas horas a CBF anunciou que adiantou o fim do Campeonato Brasileiro para o dia 7 de dezembro. Ou seja, aquelas datas consideradas livres para o Flamengo, que está fora da Copa do Brasil, por exemplo, não ficarão mais livres. E pela minha conta, se eu não estiver errado, o Flamengo teria, por estar fora da Copa do Brasil, 6 semanas livres para treino, descanso, enfim, para o que o Felipe Luiz quisesse fazer. E aí, várias datas, porque o Campeonato Brasileiro inicialmente iria até o fim de dezembro. Pegaria Natal, inclusive. Mas aí, como a CBF adianta o fim para o dia 7 de dezembro, o que acontece? Os jogos, eles serão remanejados para essas semanas de Copa do Brasil que estão livres. E o Flamengo, que teria semanas livres para trabalhar por ter sido eliminado da Copa do Brasil, o que seria o bônus de ter sido eliminado da Copa do Brasil, porque ninguém queria ser eliminado da Copa do Brasil, mas tinha boa notícia, agora não tem mais a boa notícia. Porque essas datas não ficarão mais livres para o Flamengo. Ah, CBF, vocês sempre aprontando algo com o Flamengo. É impressionante. Foram adiantadas 4 datas e ainda tem um jogo atrasado contra o Sport que precisa ser colocado na tabela aí também, porque o Flamengo precisa fazer esse jogo. Ó, essa decisão foi tomada, isso precisa ser dito, por Júlio Avelar, que é diretor de competições da CBF. Aqui é Flamengo, o maior do Brasil. No Flamengo só permanece quem aguenta. É 8 ou 80, mais ou menos a torcida arrebenta. Aqui são só os melhores e selecionados.